Prezados telespectadores da TV Canção Nova, do sistema Canção Nova de Comunicação. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a encíclica do Papa Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum. Esta encíclica é preciosa, ela teve uma ótima acolhida porque realmente ela toca em questões muito reais, né, do dia a dia, da vida, e do cuidado que nós devemos ter com a natureza, que é, como o Papa diz, nossa casa comum, casa na qual todos nós habitamos, que nos abriga, que nos dá condições de viver, que é a nossa casa, enfim. O Papa, por exemplo, se pergunta, afinal, o que está acontecendo com a nossa casa comum? O que está acontecendo com a natureza, a nossa terra, enfim, o ambiente no qual nós vivemos? E aí as respostas são muitas. Está acontecendo que a casa comum está um pouco em desordem, que a casa comum está precisando de reformas, que a casa comum está bagunçada, a casa comum está precisando ser melhor cuidada por todos os seus habitantes. Então, a casa da família, a casa comum, precisa receber o cuidado de todos os membros da família. De vez em quando, naturalmente, tem que pintar as paredes, tem que ver se não tem goteira, tem que arrumar o chão, tem que ver o que está faltando, se não tem água que está vazando, se tem lâmpada para trocar, se não tem insetos que estão se inserindo. Pois é a casa comum em que nós moramos. Então, a terra, a natureza é nossa casa comum. E se há problemas, e como há problemas hoje, isso significa que todos nós devemos pensar como melhor cuidar da nossa casa comum, porque senão a casa comum vai ter mais e mais problemas e quem vai ser atingido somos nós, que nela vivemos, que nela habitamos. Isso pode não acontecer logo, pode ser ainda daqui a milhões de anos, porém, se hoje não cuidarmos bem da casa comum, a destruição da natureza, a destruição do meio ambiente, do ambiente da vida, é uma coisa séria, uma coisa séria. E o Papa justamente aponta que há vários aspectos deste problema que já se fazem sentir. Um é claramente a deterioração, digamos assim, climática. Mudanças climáticas são inegáveis nesses últimos anos. Invernos menos frios, verão mais quente, cada ano mais quente, menos chuvas aqui, demais chuvas ali e tantas outras coisas. Depois também a desertificação é um fator importante. A água, começa a faltar a água. Em muitos lugares a água começa a ficar cara porque falta água. Nós estamos tirando demais água da terra, quem sabe usando mal a água, portanto alguma coisa está errada. Por outro lado, o ar que respiramos nas grandes cidades, sobretudo, está muito ruim, né? E tantas outras questões, né, que podem ser sinais, digamos assim, de que a nossa casa comum está pedindo socorro. E se não for bem cuidada, no futuro ela já não vai prestar mais, não vai mais poder ser uma casa boa para habitar e para viver. Por isso o Papa coloca várias questões, pedindo que todos se interessem pelo cuidado da natureza, da terra. Isso por que razões? Pode ser por razão religiosa, por razão científica, por razão política, mas precisa da participação de todos. Também por participação religiosa. E aí o Papa diz justamente que a contribuição das religiões não pode ser desprezada no cuidado com a natureza, porque as religiões transmitem uma sabedoria que pode não ser aquela ciência, né, científica, mas uma sabedoria para se lidar com a natureza e que contribui e não pode ser dispensada em nossos tempos cheios de ciência, o orgulho da ciência às vezes faz dispensar o que é a religião,
Não pode. A religião também é importante, sobretudo. E aí, este é o último pensamento para hoje, a gente pretende retomar isso nos próximos encontros. Nós precisamos, como cristãos, como católicos, redescobrir a importância da fé no Deus Criador. O primeiro artigo do nosso Creio em Deus Pai fala: creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Em outras palavras, a fé no Deus Criador que deu origem a tudo e que deu um significado a tudo. Deus não criou nada à toa. Nada existe por um erro de Deus. Deus criou todas as coisas e viu que eram boas. Então, nós devemos cuidar da natureza também a partir da nossa convicção religiosa. Não podemos dizer que amamos a Deus, louvamos a Deus, reconhecemos a Deus, se depois descuidamos da obra de Deus, desprezamos da obra de Deus, ou usamos mal a obra de Deus, que é a natureza. É o mundo que nos sustenta e alimenta. Então, também por uma razão de fé, devemos cuidar bem da nossa casa comum. Também pensando naqueles que virão depois de nós, que têm o direito de ainda encontrar uma casa boa, ou seja, o mundo em condições de alimentar, de abrigar, de ser motivo de alegria para tanta gente que ainda virá depois de nós e que quer habitar essa casa comum. Nós vamos continuar sobre este assunto, que é muito bonito. Mas, enquanto isso, aconselho você a tentar achar a encíclica do Papa, Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum. Veja em alguma livraria católica ou na sua paróquia. Que Deus abençoe você e sua família. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.